nosso slogan do cursinho: conhecimento é poder quando estamos juntos. Então, vamos nessa, todo mundo junto. Peço ao pessoal que seja bem participativo, seja no chat, se puder abrir a voz para poder falar. Se tiver dúvida ou tiver algum pensamento, não ter receio de compartilhar, porque o melhor lugar para a gente aprender é aqui, é agora, para a gente testar, aprender junto, construir o aprendizado, o conhecimento. E é isso. Thiagão, é com você, mano. Vamos nessa. Salve, salve, boa noite para todo mundo. Meu som tá bom, primeiramente, só para confirmar? Tá de Salve. boas. Tá ótimo. Aqui tá perfeito. Tá, Tá perfeito. beleza. Certo. Então, boa noite mais uma vez, né? Desculpa aí entrar em cima da hora. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite do pessoal do cursinho. Agradeço aqui pelo espaço. Enfim, parabenizo vocês também, né, por todo o trabalho que vocês fazem. O cursinho popular é um trabalho assim, extremamente necessário. Eu, particularmente, passei por cursinho popular também para poder chegar na USP. Enfim, se alguém quiser entender melhor como foi meu processo até entrar na USP, pode ver lá no meu canal, né? Porque não é o assunto central aqui, mas eu fiz cursinho popular também, né? Enfim, reforço, né, o que foi falado. Se alguém quiser falar, perguntar, né, mandar aí de preferência no microfone, porque eu não vou conseguir ficar olhando muito bem o chat, porque eu sou míope, gente. Ou então, se alguém quiser colocar no chat, algum professor, não sei, quiser falar, pode ficar à vontade também. Mas é isso, né? Prazer muito grande para mim, né, estar aqui fazendo muita coisa importante, né? Em primeiro lugar, falando sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno, mas também falando sobre a sociologia, né? Então, são responsabilidades muito grandes, são temas muito importantes. Eu esqueci de fazer uma apresentação minha rapidamente, né? Então, meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, eu sou morador de Guarulhos, apesar de ter nascido e crescido na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Sou youtuber, né? Tenho um canal no YouTube chamado Chavos da USP e estou no terceiro ano do curso de Ciências Sociais, né? Apesar do Jefferson ter falado, sociologia é ciências sociais, a sociologia é uma das matérias que a gente tem, mas não tá errado totalmente, né? Para deixar mais simples, a gente fala sociologia, né? Às vezes. Mas, enfim, a sociologia é uma das matérias que a gente tem, né? A gente também tem ciência política, a gente tem antropologia, economia, né? Por aí vai. No meu canal também tem um vídeo falando sobre o meu curso, então se alguém se interessar. Também tem um vídeo falando sobre o Sobrevivendo no Inferno, né? Então se alguém quiser se aprofundar mais, também já tô fazendo minha propagandinha aí, mas hoje eu vim falar um pouco para vocês, né, sobre esse álbum tão importante e como que a gente pode usar ele para estudar não só sociologia, mas história também, política, até economia, sabe? É muito chocante, assim, né? Pensar como que um álbum de rap carrega tanto conteúdo dentro dele, né? É chocante, entre aspas, é importante, muito bom a gente saber disso, né? Porque, enfim, existe muito, a gente sabe, né, que existe muito preconceito na nossa sociedade com, não só com rap, mas com o que venha da cultura periférica, ou, enfim, qualquer coisa produzida, né, por grupos marginalizados de um modo geral, tá ligado? Então existe essa tendência de achar que o rap é, sei lá, é só baderna, é barulho, é música de bandido. Ainda tem muita gente com esses preconceitos ridículos, tá ligado? E assim, mano, sendo um estudante de ciências sociais, eu acho que eu consigo falar sem dúvidas que o álbum Sobrevivendo no Inferno é uma obra é uma obra sociológica assim extremamente importante do nosso país, assim, marcante para a história, né? Não é à toa que ele entrou no vestibular da Unicamp, não é à toa é, que fizeram um livro sobre ele, né, sobre o álbum. Então a gente está percebendo como que cada vez mais pessoas entendem a importância desse álbum, né, feito pelos Racionais. Então ele carrega esse conteúdo, né, como eu falei, sociológico, histórico, etc., mas também literário, né? Então ele tem um valor literário muito grande. E é importante entender isso porque a gente já contraria outras ideias também, né? Como a ideia que a gente geralmente tem sobre o que é literatura, né?
Quando a gente costuma estudar as escolas literárias da história, né, a gente, desde o trovadorismo, né, vai passando por várias escolas literárias até chegar na atualidade, a gente sempre vê, né, as definições assim, né, tipo, nas videoaulas, por exemplo, no YouTube. Ah, as escolas literárias, elas representavam o pensamento do homem na determinada época, né? Então, o trovadorismo era o pensamento do homem medieval. Mas é errado a gente pensar desse jeito, né? Porque aquilo não está representando o pensamento da humanidade naquela época. Está representando um grupo muito específico, que é primeiramente a elite, e a elite de um determinado país europeu, né? Então a gente tá. Porque não. Tipo, ah, beleza, o homem das classes mais altas produzia literatura, etc. E o camponês medieval, será que ele estava produzindo isso também? Ele não estava inserido nessas escolas literárias, né, geralmente. Então, enfim, então é por isso que muitas pessoas têm dificuldade para reconhecer um álbum de rap ou, sei lá, uma letra de funk como literatura, né? Porque não está representando o pensamento de uma elite de uma época, né? Não é um negócio acadêmico, etc. É justamente é o pensamento de um grupo, mas não é o grupo dominante, né? É um grupo marginalizado, um grupo periférico. Então é por isso que o rap e o álbum Sobrevivendo no Inferno também são obras literárias e, enfim, além de sociológicas, como eu falei, históricas, etc. Mas a intenção principal dele, quando ele é criado pelos Racionais e lançado em 1997, é meio que de denúncia e de conscientização um negócio que vinha acontecendo e crescendo, né? Um processo de genocídio da população negra, da população favelada de um modo geral, né? Mas especificamente negra. Até porque a maioria da população que mora em favela é negra, né? E, e a gente já começa a perceber ali, né, a genialidade desse grupo. Porque tem muitos debates, assim, né, que geralmente fica muito preso nas universidades, tá ligado? E é debatido muito de uma forma muito acadêmica, né, entre a elite intelectual, entre acadêmicos, sociólogos, etc., né? Então, eu que estou lá na USP, eu sei muito bem disso, porque ali é um lugar de muito debate político, muito debate sociológico, né? Mas eu acho muito problemático quando aquele debate não sai dali, tá ligado? Quando é um negócio que fica só ali dentro. Então, os Racionais conseguiram fazer esse trabalho fantástico de popularizar muitos debates que antes eram só acadêmicos mesmo, né? Então, e o melhor de tudo é porque o rap, ele tem essa capacidade de chegar nos lugares mais extremos da periferia, tá ligado? Que muitas vezes muitos acadêmicos não chegam, né? Ainda mais naquela época, né? Em 1997, a maioria das pessoas nas universidades eram pessoas de classe média, classe alta, ricas, sem contato de fato com a periferia, né? Eu acho que hoje está acontecendo um outro movimento, mais ou menos nesse sentido, né, de popularização do conhecimento, só que aí ele vem de um outro jeito, né? São pessoas da periferia que entram na universidade e conseguem popularizar esse conhecimento de alguma forma, né? Seja compartilhando com as pessoas ao seu redor mesmo, seja dando aula no cursinho popular, ou seja fazendo um canal no YouTube, como é o meu caso, né? E os Racionais naquela época, talvez eles, né, e os outros grupos de rap fossem o único meio de popularização desses debates, né? Então, enfim, a importância deles era muito grande, né? Não tinha internet naquela época para você espalhar esses debates, né? Hoje a gente vê muito assim na internet sobre genocídio, sobre encarceramento em massa, sobre abolicionismo penal, sobre desmilitarização da polícia, sobre racismo estrutural, racismo institucional, né? Porque na internet é muito fácil a gente ver essas coisas. Mas naquela época não era, né? A televisão não falava sobre isso, o rádio não falava sobre isso. E você ter um grupo formado por quatro jovens negros falando sobre essas coisas. Alguém ligou o microfone, alguém quer falar? Acho que não, né?
era muito. Eita, tem um microfone ligado aí. Dá um abraço aí, Mazinho. Valeu. É do Reginaldo aí. É, então, e aí, como eu falei, né, eles estavam divulgando esse conhecimento, divulgando essas informações, e eles tinham realmente a intenção de mostrar para toda a galera da periferia mesmo, né, esse processo que vinha acontecendo e que todo mundo precisava se ligar muito nele, né? Então, aquilo ali é um reflexo muito potente, né, desses processos que eu falei que estavam se intensificando na sociedade brasileira, como o do genocídio da população negra, o encarceramento, né, ou seja, a prisão de pessoas negras, de pessoas pobres, e o massacre dessas pessoas, né, dentro das prisões, como foi o caso do Carandiru, né, que eu vou falar melhor, enfim, né, e outras questões aí, né. O, o massacre do Carandiru foi um evento assim foi muito chocante naquela época, né? E os Racionais eles sentiram muito aquilo, né? Tá ligado? E não só o massacre do Carandiru, mas outros acontecimentos desse tipo vinham acontecendo, né? E escancarando esse genocídio, escancarando esse racismo do Estado, né? Essa matança planejada mesmo, né? Porque não tem mais, chegou num ponto que não tem mais como falar que é coincidência, tá ligado? E é por acaso, é uma reação da polícia, sei lá, uma troca de tiros. E não, começou a ficar muito claro que não era reação a nada, não era troca de tiro, não era defesa pessoal, era assassinato, simplesmente, né? E então os Racionais, como eu falei, eles veem essa urgência de denunciar tudo isso que está acontecendo. Então por isso que é muito importante a gente olhar, a gente perceber, né, as letras, né, que sempre estão muito carregadas de tudo isso que eu acabei de falar, de todo esse conteúdo, né? As letras são muito profundas, mano, são muito cheias de críticas sociais, né? E assim, mano, é genial, tá ligado? É muito genial, porque você pensar ali que são, como eu falei, quatro jovens negros periféricos que não tiveram acesso ao ensino superior, estavam popularizando assim debates extremamente complexos, mas de uma forma muito simples, tá ligado? De uma linguagem extremamente simples, mas também uma linguagem que eles vinham procurando desenvolver o melhor jeito de falar também, né? Comparando com os álbuns anteriores deles, a gente percebe que eles vão mudando a postura deles ao longo do tempo, né? Para aprender a se comunicar melhor, assim, com a quebrada. Não que eles já não falassem uma linguagem simples, sempre falaram, mas muitas vezes eles falavam de um lugar meio que de um pedestal, assim, como se eles fossem donos da verdade, alguma coisa assim. Ou então sempre julgando as outras pessoas, seja julgando o usuário de drogas, seja julgando o traficante, julgando o ladrão. E aí chega um momento que eles percebem que não é assim, apontando o dedo, julgando, xingando, que eles vão conseguir chegar nessas pessoas, conquistar elas e passar a mensagem, né? Então eles entendem isso, né? Eles falam, mano, a gente tem que passar uma mensagem e a gente precisa chegar nessas pessoas. Como que a gente vai chegar, né? Então tem que desenvolver meio que algumas técnicas de atratividade, né? Uma delas foi justamente usar o elemento do cristianismo muito forte no álbum, né? Então ali eles percebem, né, como que o cristianismo era uma coisa muito forte para as pessoas na periferia. Isso que a gente está falando de 1997, né? Assim, o cristianismo sempre foi muito forte, né? Mas o foco, eles focam mais no protestantismo, né? Na religião evangélica, sendo que naquela época ainda não era um fenômeno que estava tão forte quanto está hoje, né? Então já vinha começando a ter esse crescimento das igrejas evangélicas e neopentecostais nas periferias, mas hoje em dia isso está bem mais forte, né? A gente percebe, quem mora em periferia sabe que é uma igreja do lado da outra. E é muito importante
falar sobre isso também, né? Porque tem uma boa galera que quer ajudar a mudar a sociedade, que quer, sei lá, ajudar a conscientizar as pessoas, mas elas erram, elas pecam na questão de lidar com a religiosidade das pessoas, né? Então elas erram nesse ponto de tratar a religiosidade como ignorância, né? Como alienação e ignorar a religiosidade completamente. E os racionais não fazem isso, né? Muito pelo contrário, eles, como eu falei, eles entendem, né, que a fé, que a religiosidade é um fator importante da vida dessas pessoas. E eles falam, a partir da fé dessas pessoas, a gente vai fazer conexões com a mensagem que a gente quer passar. E mostrar que essa fé, né, que infelizmente é uma fé, aliás, é uma religião que está sendo comandada por pessoas bem reacionárias, em essência ela não é reacionária. Então, por exemplo, quando na última música do álbum, né, que é Salve, o Mano Brown termina falando, né? Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andou entre mendigos e leprosos, pregando a paz. Sabe, ele já está ali mostrando quem é o Jesus que ele acredita, né? Que ele reivindica. Não é essa imagem desse, enfim, vingativa, cruel, elitista, branca, europeia, né? É um homem negro, é um homem que andou entre os grupos marginalizados da sociedade, pregando a união, pregando a paz. E é justamente o mesmo trabalho que eles fazem no álbum, né? É muito interessante perceber isso, né? O professor Acauã Oliveira, né, que é um professor de literatura brasileira que escreveu o prefácio lá do livro Sobrevivendo no Inferno, ele classificou a postura do Mano Brown e dos Racionais nesse álbum como de pastores marginais, né? Então eles se colocam meio que como uma figura de pastores ou até mesmo de, entre aspas, profetas da periferia, né? Não na posição de superioridade, mas na postura de alguém que tem uma palavra, né, a pregar às pessoas, aos seus seguidores, aos grupos marginalizados da sociedade, a mesma coisa que Jesus fez, e no meio dessas pessoas acolher elas, né? Não julgar, não apontar o dedo, mas acolher e ajudar elas, né, a se guiar nessa vida dura, nessa vida difícil que todas elas e que todos nós vivemos, tá ligado? Então, você vê que eles sempre estão ali fazendo essa denúncia do sistema, de quem está no poder, da polícia principalmente, e ao mesmo tempo que eles estão defendendo os grupos oprimidos, os grupos marginalizados, defendendo a união entre eles, né, pregando isso, tipo, a gente tem que se unir, a gente tem que parar de se matar, né? Tem um processo de genocídio acontecendo, a gente está sendo assassinado diariamente, né? Não sei exatamente quanto era a estatística naquela época, mas atualmente a cada 23 minutos é um jovem negro que é assassinado. Então é muita coisa, gente. Tipo, diariamente são várias pessoas, né? A maioria delas ou é morta pela polícia, né? Ou, como eles colocam no álbum também, a gente também se mata entre si, né? Então é importante entender isso, né? Porque eles estão ali pregando essa união entre a população periférica, entre a população negra, principalmente, para a gente poder, de alguma forma, tentar barrar esses assassinatos, essas chacinas, né? E que o Estado comete contra nós. Mas, enfim, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre. Eu acabei já entrando de cabeça no álbum, enquanto que eu tinha que ter falado primeiro do contexto, né? Mas eu vou falar agora sobre o contexto, mais ou menos, da contexto social, econômico, político, etc. Só saber se alguém quer falar alguma coisa antes disso, ou eu posso ir. Nada, beleza. Então, como eu falei, né, o álbum Sobrevivendo no Inferno ele foi lançado em 1997. Então, foi num momento assim muito recente depois da redemocratização, né? Então, como vocês devem saber, né, o Brasil passou por uma ditadura militar durante mais de 20 anos, foi de 1964 até
mais ou menos em 1985, mas só vai ter eleições diretas de novo para presidente em 1989. E em 1990 é eleito o Collor, né, primeiro presidente depois da redemocratização. E eu coloco redemocratização sempre entre aspas, eu vou explicar depois por quê. E então, enfim, em 1990, primeiro presidente, depois do fim definitivo da ditadura militar. Em 1997 acontece o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, né? Então ele está nesse contexto político muito forte, né, de redemocratização e ainda de muitos resquícios, inclusive, da ditadura militar, né? Inclusive foi por isso que eu coloquei redemocratização entre aspas, né? Porque, como eu falei, né, ainda tinha muitos resquícios da ditadura, principalmente nas periferias, né? Então eu sempre costumo falar muito nos meus vídeos, nas redes sociais, enfim, em todo canto, né, que basicamente, mano, a democracia, né, ela nunca chegou na periferia, né? E antes da ditadura já era assim, mas depois da ditadura talvez acho que a situação tenha até piorado, né? Porque por vários fatores, né? Um deles foi que naquele momento aconteceu um processo de migração muito grande, né, de pessoas aqui em São Paulo, no caso, né, seja do interior do estado de São Paulo para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana, mas principalmente pessoas vindo do Nordeste, né? Então veio uma leva muito grande de pessoas do Nordeste, inclusive meus pais, por exemplo, né? E quando essas pessoas chegam aqui, né, elas não são assim recebidas de braços abertos, né? Ah, tem uma casa aqui para vocês, tem um lugar para vocês ficar, não é assim, né? Então, a maioria dessas pessoas, né, principalmente as com menos condições financeiras, elas eram obrigadas a construir moradias irregulares, né, em regiões periféricas, em regiões extremas da cidade, e assim foi crescendo cada vez mais a quantidade de favelas, né, nas regiões extremas, principalmente, por quê? Porque era geralmente onde não tinha nenhuma ocupação, não tinha nada, era tipo, era mato, era morro, né, então o estado, a cidade, basicamente, era ali no centro, né, e o centro expandido, né, então você encontrar as coisas, as instituições municipais, etc., como eu falei, nessa região centro, do centro expandido, e mais além disso era praticamente nada mesmo, né? E essas regiões começam a ser ocupadas por essas pessoas, vindo principalmente do Nordeste, e levantando favelas, né? Moradias bem irregulares, em condições péssimas, né? Falta de saneamento, falta de tudo praticamente, né? Então, é um fator importante de se notar também, né? O quanto que essas regiões periféricas são ocupadas principalmente por pessoas nordestinas e pessoas que não foram inseridas na lógica da cidade, né? Então, por isso que eu chamo as periferias de São Paulo de diásporas nordestinas, né? Porque diáspora é uma região de migração de um grupo, né? Então, um grupo que migra, sei lá, de um país ou de qualquer região para uma outra região e se localiza ali, né, ele está em diáspora, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, falam que a população negra são, sei lá, pessoas africanas em diáspora, ou os judeus que estão espalhados por vários lugares do mundo estão em diáspora, os japoneses que estão, sei lá, na Liberdade, né? Mas, enfim, essas pessoas, essas regiões periféricas de São Paulo, né, como eu falei, basicamente são essas diásporas nordestinas, né? Mas, enfim, independente disso, né, o fato é que são regiões que não estão, de fato, né, concretamente integradas na cidade de São Paulo ou nas outras cidades, né? Porque aqui em Guarulhos é a mesma coisa, acredito que todas as cidades da região metropolitana devem ser a mesma coisa, né? Porque, como eu falei, nessas regiões não tinha a presença do Estado, e só que a partir do momento que essas regiões começam a ser ocupadas, né, aí o Estado começa a ir lá, né? Porque é, começa a ir lá para reprimir, no caso, né? Porque o Estado não dá, como eu falei, o Estado não dá moradia, e quando as pessoas ocupam algum espaço para morar, né,
vai ser reprimido, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, a gente, não sei se vocês acompanharam, que estava tendo essa expulsão de várias famílias de uma ocupação lá em Minas Gerais, né? E, enfim, no meio de uma pandemia, inclusive, né? Então, é uma crueldade extrema, assim, né? Enfim, e aí, quando o Estado começa a ir nessas regiões para reprimir as pessoas, é através da polícia militar, obviamente, né? E aí a gente volta no que eu falei, né, sobre a gente estar no final da ditadura militar, onde a polícia militar é herdeira daquele sistema político ditatorial. Então a polícia recebia esse treinamento de ditadura, né? Eles estavam num estado de exceção, né? Digamos assim, naquele momento. E acontece que esse estado de exceção da ditadura ele se mantém na periferia. E a polícia se mantém recebendo basicamente o mesmo treinamento que ela recebia, um treinamento militarizado, né? Então é um treinamento de exército praticamente, né? E aí que é extremamente problemático a gente ter uma polícia que é militarizada, porque a polícia, teoricamente, ela deveria existir para garantir a segurança pública. E aí quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando da população como um todo. Mas a polícia militarizada, ela não está fazendo segurança pública da população como um todo, né? Porque os militares, eles agem com a lógica de guerra, né? Então, se você está em guerra, você está em guerra contra alguém, né? Mas você está em guerra contra quem? Sendo que é a polícia que... Porque guerra geralmente é contra um país que está invadindo, etc, né? Mas não é o caso aqui, né? Ou seja, é uma guerra civil, é uma guerra contra a própria população. Então, no nosso país, a gente vive numa situação. Eu acho que, aliás, não dá para chamar de guerra civil, porque uma guerra é quando você tem os dois lados armados, né, se atacando entre si. E aqui é só a polícia atacando a população. Ah, não, mas eles estão atacando o crime organizado, não sei o quê. É mentira. Né? A população que é parte do crime organizado é minúscula. E a polícia não mata só essas pessoas. Ela não ataca só essas pessoas. Ela ataca a população periférica como um todo. E a gente vê casos como esse diariamente. E não são só pessoas, era suspeito, ele estava armado, alguma coisa assim. Não. Pessoa, só pela aparência mesmo, pelo estereótipo, ela pode ser morta. Né? Domingo aconteceu um caso, né, aqui no Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Né? No dia do aniversário de 19 anos, o moleque foi assassinado. Né? Ele estava na moto, a polícia mandou ele parar. Eu não sei se ele deu fuga, mas enfim, no final ele estava parando. E quando ele parou, a polícia atirou. Sabe? E mesmo se ele tivesse dando fuga, tipo, tem que matar a pessoa por causa disso, sei lá, mano. Sabe? Atira no pneu, derruba ele da moto, alguma coisa assim, mas tem que matar a pessoa. E você percebe como que é o fator racial, é o fator econômico. Você acha que a polícia se sentiria confortável para fazer aquilo com um jovem branco de um bairro do centro, um bairro nobre? No máximo, como eu falei, ela pararia a moto, dava um tiro no pneu, alguma coisa do tipo, mas não ia matar a pessoa sangue frio, sabe? Sem mais nem menos. Alguém quer falar? O microfone de alguém tá ligado. Sobre esse A gente comentário, inclusive. Ah, tá. teve um exemplo, Oi? meu, a gente teve um exemplo claro disso. Só vai estragar. E a reação da polícia frente ao que ele fez deixa muito claro como que a polícia trata diferente os diferentes na nossa sociedade. Sim. Inclusive, uma coisa parecida já aconteceu faz um bom tempo. Eu acho que talvez uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás, algo parecido aconteceu com meu tio. Andando de boa na rua. Eu já não sou uma pessoa branca. Eu sou um cara pardo, negro, tenho um cabelo afro. Eu fiz uma escovinha no cabelo, mandei um topete, mas o cabelo é crespo mesmo. Qualquer dia ainda mandou um Black Power. Meu tio, ele é uns 3 tons mais escuro que eu. O cara andando de boa na rua, 2 policiais pararam meu tio, falaram: não, entrem no carro, entra no carro, entra no carro. Eu não lembro muito bem se ele tava com um amigo ou algum vizinho, ou se ele tava sozinho. Sei que eles levaram meu tio na viatura assim, sem mais nem menos, 2 policiais armados,
levaram ele para um matagal, chegou, agora desce do carro, a gente vai contar até 10, vocês correm, e quando a gente contar até 10, a gente vai atrás de vocês. E aí tinha um outro policial lá do lado, ele falou, não faz isso não, isso é errado, você tem que se acalmar, não sei o que lá. Aí o outro, não, nós temos que meter bala nesses caras. E eu fico pensando, e se isso acontecesse comigo, acontecesse com algum outro parente, e se meu tio não tivesse voltado vivo para casa? Eu acho que é por isso que até hoje meu tio ele tem um trauma de odiar a polícia. Porque quando você se traumatiza com uma coisa, você acaba generalizando, mesmo que inconscientemente, mesmo que existem policiais que cumprem bem o trabalho, o papel, como funcionário público da segurança pública, você que passa por uma merda dessas não vai enxergar um funcionário público, um cara da segurança, como um cara da segurança. Eu acho que nem deve mesmo, para falar a verdade. Porque é uma minoria minúscula que é bons funcionários. Porque a lógica da instituição é essa, é a lógica de assassinar a população negra e periférica, né? Eu acho que, sei lá, pode parecer meio teoria da conspiração falar uma coisa dessas. Mas não é, sabe? Se a gente estudar tanto a história da polícia, quanto pegar as estatísticas, né, das mortes, etc., a gente vai perceber que isso não é exceção, isso é a regra, né? Esse comportamento é o comportamento padrão, que eles são ensinados, inclusive, né? A gente tem várias notícias aí na internet de falas de coronéis, de tenentes da polícia, falando que tem que fazer, que tem que a abordagem tem que ser diferente, que tem que ser mais violento mesmo na periferia, ou então eles fazendo um treinamento onde o tiro ao alvo está escrito favela, sabe? Eles basicamente são treinados para isso, para enxergar o negro e o periférico como uma ameaça. E, enfim, eles já são assim, mas por outro lado, eles também estão numa situação de precariedade, né? Um trabalho precário também que eles estão exercendo e estressante, etc. Tanto que a maioria dos policiais que morrem é por suicídio, né? A maioria deles se suicida, né? A maioria não, a maioria dos que morrem, né, em serviço são por causa do suicídio. Então a gente vê que é uma situação assim absurdamente degradante, tá ligado? Então eles criam essa raiva, eles criam esse ódio, eles, sei lá, é um sadismo de certa forma. E aí eles tomam esse tipo de atitude, sabe? Absurda, que não é rara, né? É extremamente comum. Domingo, por exemplo, além desse caso que eu mencionei, aconteceu com um amigo meu. Ele não, tipo, ele não foi morto, graças a Deus, mas ele foi torturado, ele foi submetido a uma sessão de tortura por vários policiais, com faca, inclusive, sabe? Que falaram coisas assim terríveis. Foi uma tortura física e psicológica. Enfim, isso acontece assim constantemente, né? Mas enfim, é... oi. Bem, perguntaram no chat se os policiais são 100% culpados. Foi a Kelly Carvalho que perguntou. Dá para fazer um paralelo com essa pergunta também, comentando um pouco sobre Adolf Eichmann, sobre o caso, aquela ideia da banalização do mal, Hannah Arendt. Eu não sei o que é Adolf Eichmann, não. Teve um caso de um cara chamado Adolf Eichmann. A Uhum. Alemanha nazista, né? Ele trabalhava para Hitler, aquela ideia de transportar judeus durante o extermínio de judeus. A cara do Ah, Walter, sim. olha, esse menino lembrou das aulas, esse menino lembrou das aulas. E aí vem aquela ideia, tipo, o Adolf Eichmann, ele não era um cara ruim, um cara mau, que você olha pra ele, nossa, ele é o diabo encarnado. Ele era um cara dócil, gentil com a família, era um cara muito humilde com as pessoas próximas, só que o cara trabalhava transportando judeus. E não era transportar o judeu para dar uma casa para ele, para dar uma comida para ele. Não, vem cá, tem uma casa para você. Não era. Era para matar, era para abusar, trabalho. E aí você pensa agora, enquanto o cara trabalha, lucra em cima, a força dele, a força de trabalho é dedicada para isso, as pessoas sofrem. Os judeus sofreram. E isso Sim. me lembra bastante a ideia dos policiais, porque os policiais têm família, muitos deles têm amor pela família, a família tem amor por eles, e os caras recebem um treinamento para poder fazer o que Adolf Eichmann fazia. Não é um treinamento para salvar as pessoas.
Exatamente. Eu acho que o grande problema disso também, perder interromper, é Imagina. porque esse tipo de coisa ele acaba sendo muito normalizado também, né? Porque isso é uma coisa que ocorre tão no dia a dia das pessoas que ninguém nunca para refletir sobre como aquilo prejudica não só a comunidade da periferia em si, mas também como prejudica a própria profissão policial, né? Porque imagina que horrível, a gente já sai na rua com medo, por exemplo, de ser assaltado por alguém e tudo, e aí o nosso refúgio seria, pelo menos na teoria, a polícia, né, para ajudar a gente. E nem isso a gente tem proteção 100% de certeza, né? Exatamente. E essa naturalização que você falou, ela vem principalmente da mídia, principalmente desses programas policiais, da Atena, né, Cidade Alerta, Balanço Geral. Esses programas aí, Polícia 24 Horas, eles são os principais responsáveis para a gente naturalizar isso. Então eles Isso põe medo criam, na população, né? exatamente, eles criam essa imagem de que a sociedade está um caos, a bandidagem está tomando conta de tudo, e a gente precisa de mais polícia e mais violência e morte, tá ligado? Então é isso, eles criam um pânico na sociedade, onde a solução é sempre a polícia, né? E a violência da polícia. Então, esses programas, eles legitimam essa truculência da polícia. Então eles passam o ano inteiro falando que o baile funk é uma desgraça, que lá só tem droga, só tem arma, só tem bandido, só tem não sei o quê. E aí no final do ano, quando a polícia vai lá e mata 9 pessoas num baile, como aconteceu na 17, Paraisópolis, tá ok, a sociedade vai passar um pano porque ali só tinha bandido, né? O que estava fazendo ali, sabe? E aí eu entro na pergunta que mandaram, que foi muito boa, se os policiais são 100% culpados. E a resposta é não. Né? Como eu coloquei agora, a mídia é um dos culpados também. Então a gente tem vários culpados nessa história, né? Porque a gente tem sempre que analisar a sociedade, né, como um todo, pegando todos os fatores que estruturam ela. Né? Então por isso que quando eu fiz lá a minha análise do Sobrevivendo no Inferno no meu vídeo, eu mencionei lá os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores sociais, religiosos. Então tem várias coisas ali que se cruzaram para criar esse terreno para os Racionais lançar aquele álbum. Assim como tem vários fatores que se cruzam para que esse genocídio aconteça. Então você tem ao mesmo tempo a polícia o que é o basicamente uma marionete, né, um fantoche, que é quem de fato vai apertar o gatilho e vai matar essa população, quem vai exterminar essa população. Mas ele não está exterminando só porque ele é ruim, mau, racista, etc. Até porque a maioria dos policiais são negros e são pobres, são periféricos. Mas se tem alguém matando, tem alguém mandando matar, né? Tem alguém treinando para que ele mate. E tem alguém mandando ele matar e tem alguém pagando para que aquilo aconteça, né? E tem alguém pagando, mas também tem alguém manipulando a sociedade, né? Que é a mídia, como eu falei. Então, tem responsabilidade nisso o policial que se submete a essa condição e está lá matando, está lá torturando, está lá agredindo, mas também tem responsabilidade os capitães ali, os tenentes, coronéis, e aliás, eles têm mais responsabilidade do que os policiais, né? Porque apesar de ser os policiais que estão de fato matando, eles estão sendo treinados por aquelas pessoas. E muitos, quando entram na corporação, eles não entram com essa ruindade toda, mas aquilo ali transforma eles nisso, sabe? Nesses bichos brutos. Bicho não, porque é até uma ofensa pros bichos, né? Mas nesse ser violento pra caralho, sabe? Tem a ver com esse treinamento que eles recebem, como eu falei, que é um treinamento que vem da ditadura militar. E além disso, né, acima disso, tem os políticos ainda, né? Porque são políticos quem mandam nas instituições policiais. Né? No caso da Polícia Militar, ela recebe ordens do governo estadual. Então, a Polícia Militar de São Paulo é submissa ao governo do João Dória, né, no caso, atualmente. Assim como a Polícia do Rio de Janeiro é submetida ao Witzel e por aí vai. E, além disso, tem a própria elite, né, os próprios ricos, que também têm um papel nisso tudo, em muitos sentidos. Né? Seja mandando nos políticos, porque se engana quem acha que os políticos decidem tudo sozinho, né? Tem um monte de pessoas ricas ali por trás deles, mandando eles tomar as atitudes que eles tomam,
que financiaram a campanha deles, por exemplo, né? Financiei sua campanha, agora você é obrigado a fazer o que eu quero. Ou quando não são esses próprios ricos, os políticos, né? Ou os capitães, os tenentes, né? Enfim. E aí entra a mídia também, como eu falei, né? Porque se fosse só essa matança generalizada, uma hora ou outra a população ia se revoltar, né? Como aconteceu nos Estados Unidos recentemente, depois da morte do George Floyd. Mas aí você precisa ter uma mídia muito bem manipuladora que vai naturalizar tudo isso, tá ligado? Que vai fazer a sociedade aceitar calado tudo isso. Como eu falei, é tudo bandido, mereceu, não sei o que, tava na troca de tiro, vai sempre inventar alguma história, sabe? Enfim. Então é toda uma cadeia de elementos interligados, tá ligado? Então por isso que é tão difícil a gente combater isso, né? Porque é muito problema, é muita coisa interligada, né? Mas não é impossível, lógico, mas é difícil, mas não é impossível. Enfim, voltando, né, no que eu estava falando antes, eu estava falando mais do contexto político, né? Então a gente tinha saído da ditadura militar, onde a polícia continuava militarizada, onde a polícia passa a ser enviada para as periferias para reprimir aquela população que, que vinha ocupando esses espaços irregularmente, mas não só isso, né? A repressão não era só porque a ocupação era irregular, né? Provavelmente se essas pessoas, sei lá, comprassem aquele terreno e tivessem ali legalmente, elas ainda assim seriam mortas, né? Provavelmente, né? Por quê? Porque aí a gente já vai entrar numa outra questão, né? Num outro elemento. E aí isso já vem desde do fim da escravidão, né? A gente vai ter que voltar mais longe ainda, né? A escravidão no Brasil foi formalmente abolida em 1888, né? Formalmente, porque na realidade pouca coisa mudou. A população negra basicamente continuou ocupando quase os mesmos lugares na sociedade. Enfim. Então, calma que eu me perdi aqui, desculpa. Eu fui olhar o comentário. Então, população negra, né, foi trazida da África para trabalhar na força aqui no Brasil, né, na escravidão, como vocês sabem, o que durou quase 400 anos. Né, o Brasil foi o país assim que mais trouxe pessoas, que mais escravizou pessoas, né, na América, quantidade absurda de pessoas negras trazidas para cá. E foi, além disso, o último país das Américas do Ocidente a abolir a escravidão, né? Então foi, como eu falei, quase 400 anos. A maior parte da história do nosso país, a formação do nosso país, de todas as estruturas do nosso país, vem da escravidão, né? De um longo período de escravidão. Quando a escravidão acaba, né? A população negra não é inserida na sociedade. Ela é meio que considerada um estorvo para o desenvolvimento da sociedade, e tem documentos que comprovam isso. A intelectualidade da época, a elite da época, falavam que a existência de uma população negra no Brasil, ou mestiça, né, como a maioria é mestiça, era um problema para o desenvolvimento do país. Né? Eles acreditavam que para um país se desenvolver, a maioria da população precisava ser branca. E aí começa várias ideias, né, do que fazer com essa população negra e indígena também, mas a indígena já vinha sofrendo esse processo de genocídio há séculos, né? Essa população mestiça também, enfim, né, sumir com essa população de fato do país, né? Esse que era a ideia. E aí a gente vai sumir de que jeito, né? Eles pensaram em formas tanto violentas quanto em formas pacíficas, né? Pacíficas entre aspas, de sumir com essa população não branca. Essa forma pacífica foi o incentivo da miscigenação. Então, inventar essa ideia de que a miscigenação é uma coisa maravilhosa, que ela representa a harmonia entre as raças e a não existência do racismo, foi uma coisa assim muito propagada no nosso país, né? E fez parte da construção desse imaginário assim da nossa sociedade, tá ligado? Ai, desculpa. Então começa esse processo de embranquecimento da população através da miscigenação, né? Porque
você tem uma pessoa negra que vai se casar com uma pessoa branca, sei lá, uma pessoa preta, retinta, escura, né? Ela se relaciona com a pessoa branca, o seu filho vai nascer, entre aspas, mulato. Aí o mulato, entre aspas, mulato se relaciona com branco também, o filho nasce pardo. Aí o pardo se relaciona com branco também, o filho nasce branco. Então esse era o processo de embranquecimento que eles pensaram, né? Então eles falavam, gente, tem documentos falando isso, que em 100 anos a população brasileira seria totalmente branca, né? Eles tentaram prever isso em 1900 e começo do século XX, tá ligado? E, enfim, só que ao mesmo tempo estava rolando esse processo de genocídio, de extermínio violento mesmo, porque o processo de embranquecimento pela miscigenação seria o quê? As mulheres negras, principalmente, se relacionando com homens brancos, enquanto que os homens negros estavam sendo assassinados ou presos. Né? Então, por exemplo, assim que a escravidão foi abolida, foi criada uma chamada Lei da Vadiagem, onde essa lei permitia que o Estado não, a polícia, né, falando mais claramente, ela pudesse reprimir, agredir, até mesmo prender quem ela considerasse que tivesse na vadiagem, ou seja, sem fazer nada, sem trabalhar. E geralmente eram pessoas negras, porque com a abolição da escravidão e essas pessoas não sendo inseridas no mercado de trabalho capitalista que estava começando a se desenvolver, porque a abolição da escravidão está ligada com isso, né? Não é com a benevolência, né, da elite que fica com dó da população negra e resolve libertar ela. Não. É só por uma mudança do sistema econômico, do sistema escravista para o sistema capitalista, industrial. Né? Porque escravo não tem poder de compra, então não desenvolve o mercado capitalista. E aí, como eu falei, essa população negra ela não é inserida nesse mercado capitalista. Ela não é contratada como trabalhador, operário, industrial. O Estado brasileiro traz pessoas da Europa para trabalhar aqui. Né? Eles pagam, literalmente pagam para essas pessoas virem para cá, dão casa, dão terras, dão trabalho para imigrantes italianos, alemães, portugueses, espanhóis virem morar aqui no Brasil. E serem contratados por essas indústrias que estavam surgindo, por essas fábricas, né, como operários. Enquanto que as pessoas negras eram marginalizadas, né, muitos iam para a criminalidade, as mulheres negras iam para trabalhos domésticos, ou seja, continuava no mesmo trabalho de antes. Né? Antes ela era escrava doméstica, ela passou a ser uma empregada doméstica. Ou então, sei lá, ficava morando ainda no campo, na mesma relação de servidão, né? Você mora aqui na minha fazenda, você trabalha aí para mim, em troca você tem um teto e é isso, sabe? Enfim, e como eu falei, ao mesmo tempo, esse processo de extermínio pela polícia. Isso já vinha acontecendo, né, como eu falei, desde a abolição da escravidão, mas nos anos 90 essa situação piora mais ainda. Né, esse processo é intensificado, e aí isso está muito relacionado com o álbum, né, como eu falei. Mas o que, que acontece nos anos 90? Nos anos 90 vai ter uma outra mudança no sistema econômico, mas não uma mudança tão radical como foi antes, tipo, mudar do escravismo para o capitalismo, não. Né, ainda manteve no capitalismo, mas o capitalismo ele muda o seu jeito de se manifestar. Né? Ele entra num momento que a gente chama de neoliberalismo. E o neoliberalismo é um jeito, né? Eu não sei exatamente como definir, mas é uma forma de manifestação, né, do sistema capitalista, de administração da economia capitalista, né? Onde é totalmente intensificado o processo de exploração dos trabalhadores, né? Porque o sistema capitalista é a exploração dos trabalhadores pela elite, né, pelos ricos. No neoliberalismo isso é muito mais intensificado. E quando esse processo é intensificado, acontecem coisas como destruição de direitos trabalhistas. Né? Então, direitos trabalhistas que tinham sido conquistados, né, são destruídos porque isso dão gastos para a elite, né? O seu patrão não quer mais pagar para você se aposentar, para você tirar férias remuneradas, etc. Então esses direitos, eles pressionam os políticos, né, como eu falei,
para esses direitos serem destruídos. Então, por exemplo, a gente viu em 2017 a reforma trabalhista no governo Temer, 2019 reforma da Previdência com o governo Bolsonaro, que na verdade é, como eu falei, destruição de todas as leis trabalhistas, basicamente. Não é à toa que de 2017 para cá a quantidade de pessoas em trabalhos informais aumentou pra caralho, né? Essa onda E é de engraçado que empregadores. esses caras ainda falam, perdão interromper só, é porque eles Relaxa. têm essa mania de inculcar na gente que é microempreendedorismo, né? Que as pessoas são Exatamente. microempreendedoras, sendo que elas estão Exato. só fazendo o trabalho delas ali, senão elas morrem de fome, senão elas são despejadas de casa. E pior que algumas pessoas ainda acabam caindo nisso, né? Sim, Falta muito um sim. papo desses caras que quer ser governador, que precisa mesmo falar com o povo ali, entender falar a linguagem do pessoal para mudar essa situação, mano, porque é uma situação bastante complicada que a gente se encontra agora. Exatamente. Isso tem muito a ver com o que eu falei da manipulação da mídia em relação ao genocídio, porque toda desgraça que a elite joga para cima da gente, ela vai precisar arrumar uma justificativa para aquilo ser aceito, né? Então, ao mesmo tempo que a polícia está matando cada vez mais, né, vai vir essas ideias de que a criminalidade está aumentando, né? Então a polícia precisa reprimir mais mesmo. E aí essa questão do empreendedorismo tem a ver com isso também, né? Porque o trabalho está ficando cada vez mais precarizado, né? Sem direitos trabalhistas, sem trabalho formal, então vai ser vendida a ideia de que você tem que ser um empreendedor, né? Então, se você está desempregado, se você está na informalidade, é porque você não sabe empreender, tá ligado? Então, é tudo ideologia vendida para a gente se conformar com a situação, né, que a gente está. E, enfim, como eu estava falando, né, o neoliberalismo é esse momento, né, onde essa exploração fica mais intensa e todo tipo de gastos, assim, seja para o Estado, seja para a elite, né, o máximo que eles puderem diminuir os seus gastos com a sociedade é tirado. Por isso que vocês talvez já tenham ouvido por aí alguém falando sobre Estado mínimo, defender um Estado mínimo. Estado mínimo para quem, né? Porque eu acho que assim, a população pobre, favelada, periférica, ela tipo, se já com o Estado já tá uma bosta, se não tivesse Estado, a gente tipo, eu quero falar o seguinte, né? Quem é o Estado afinal, né? O Estado não é só a polícia, o Estado também são os hospitais públicos, as escolas públicas, que são ruins, são precários, mas são necessários, tá ligado? E eles não são ruins naturalmente, eles são ruins por projeto político, para que eles precisam ser ruins mesmo para quem está no poder. Propositalmente essas coisas são ruins, né? Os hospitais públicos, transporte público, porque tem a ver com aquilo que eu falei, né? Que dessas regiões periféricas que foram ocupadas e onde o Estado só começou a ir para reprimir, né? Então o Estado não vai nesses lugares para levar escolas de qualidade, para levar hospitais de qualidade, ele leva, mas é os precarizados. Mas e se não fosse esses precarizados, né? Se não tivesse absolutamente nada, nenhum hospital, nenhum posto na periferia, nenhuma escola na periferia, nenhum ônibus na periferia, ia ser muito pior. Mas enfim, eu tô querendo falar, o que eu tô querendo falar, na verdade, é que esse projeto de extermínio ele fica mais intenso nesse período, por quê? Porque precisa reduzir a população. A gente precisa. A gente tem uma população periférica muito grande, uma população negra nessas favelas muito grande, e como eu falei, desde a abolição da escravidão, essa população é vista pela classe dominante como um estorvo, como um peso para o desenvolvimento da sociedade. Então, essa população precisa ser eliminada. Porque vocês acham que para a elite, né, para os ricos e para os políticos, é mais fácil o quê? Gastar bilhões, né, construindo moradia digna para todo mundo, construindo escola digna para todo mundo, construindo hospital digno para todo mundo, ou simplesmente matando essas pessoas, fazendo a limpeza social? É muito mais fácil você fazer isso, exterminar essa galera. E o extermínio ele não vem só pela polícia, ele vem pela comida envenenada que a gente come também, né? Todas as regiões periféricas têm uma expectativa de vida muito menor. Isso não é por acaso. Isso é pela falta de saneamento. Isso é pela comida envenenada, como eu falei, por agrotóxicos. Isso é pela falta de hospitais, sabe? Porque a pessoa na periferia leva não sei quantos meses para marcar uma consulta, enquanto que a pessoa no centro leva alguns dias. Então, tudo isso é projeto. Nada disso é por acaso, né? É um projeto de extermínio, como eu falei, que vem ficando mais intenso, mais forte,
né, desde 1990 para cá, quando vem sendo implementado esse neoliberalismo que eu falei. E então esse é o contexto econômico também, né? Contexto político, né? Que eu já expliquei. Vai ter o contexto econômico, é, e o contexto social, né? É consequência disso tudo, né? Então, período pós-ditadura militar, polícia militarizada cada vez mais violenta, e uma outra coisa importante, né? A implantação do neoliberalismo tem como consequência o aumento da pobreza também, né? E da miséria, das favelas, porque é o Estado e a classe dominante tentando cortar os seus gastos com a população o máximo possível, né? Então, a pobreza vai aumentar cada vez mais, a população está totalmente desamparada, né? E assim, né, parênteses, porque a gente teve um período, né, entre esse meio tempo que, que foi mais razoável, né? A gente sabe que teve governos que foram um pouco mais preocupados com a população pobre. Isso é um fato. Mas ainda assim, né, como eu falei também, os políticos não são a última palavra, não são eles que dão, né? Por mais que um governo tenha as melhores intenções com a população pobre, sempre vai ter uma elite ali por trás falando: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E se você insiste em fazer isso, você é derrubado. Você simplesmente vai ser tirado do poder e vai vir uma desgraça no seu lugar, né? Ou então ser morto, ser assassinado. É muito comum, né? A gente fala que a gente vive numa democracia, mas o que é mais comum no nosso país é políticos sendo presos, assassinados, etc., sabe, sem justificativa nenhuma. Mas enfim. Mas ainda assim, né, por mais que esses governos tenham ajudado em parte a população pobre, em outros aspectos prejudicou, porque o encarceramento em massa da população negra só disparou nas últimas décadas, não para de crescer, não para. Enfim, e, e enfim, e aí, né, tava naquele contexto, como eu falei, né, a pobreza crescendo, miséria crescendo, violência policial crescendo, a vida piorando nos anos 90. Racionais entra e não só os Racionais, né, o rap surge no Brasil muito nesse momento para denunciar tudo isso, né? Então a gente tem que lembrar dessa origem, dessa essência política do rap. O rap é política, né? Política não é só eleição, política não é só partido, né? Você denunciar o sistema, você está fazendo política, você conscientizar uma população de um processo de genocídio que está rolando, é fazer política também. Então, o rap, inclusive, eu acho que é um dos principais, assim, agentes políticos nas periferias do nosso país, tá ligado? Então, enfim, os Racionais, assim, talvez sejam os mais importantes nesse cenário. E, e o álbum Sobrevivendo no Inferno é o maior expoente disso, tá ligado? O maior, sei lá, o auge de toda essa politização, essa denúncia. Enfim, né? Então é isso, mano. Acho que basicamente era isso, né? Então, aí entraria na questão das letras, mas aí são muitas, não tem como eu falar. Mas só passando por cima, né? As letras, elas vão trazer tudo isso que eu falei, né? Vocês ouviram Sobrevivendo no Inferno, analisando as letras, vocês vão ver ali a denúncia de tudo isso. A denúncia dessa brutalidade policial, da pobreza, da miséria, da fome, dos problemas assim domésticos também, das famílias desestruturadas, né, pelo alcoolismo, pelo crime, pelo tráfico, por tudo, né? Enfim, né, eu acho que da Tiago, parte da minha exposição era isso. Oi. Oi. opa, você, no seu segundo vídeo, quando você trata desse assunto, eu acho bastante interessante a explanação que você traz sobre o álbum, ele acontecer no formato de um culto, no Isso. momento que a gente tem a ascensão das igrejas neopentecostais, né? Muito importante que a gente consiga entender. Sim. Então, o álbum, como eu tinha falado, ele é muito conectado com a religiosidade cristã, né? Então,
como eu disse, os Racionais, eles querem se inserir o máximo possível, assim, no meio da periferia, né, em todos os meios, seja entre os criminosos, seja entre os evangélicos, seja qualquer grupo, né? Eles querem entrar e quer passar a mensagem deles. Então você vai ver letras onde eles estão, sei lá, onde eles sempre criam um personagem para descrever a história que eles estão contando, né? Então você vai ver que numa letra o personagem é um usuário de drogas, na outra letra o personagem é um presidiário, né, como o diário de um detento. Na outra letra o personagem é um traficante, sei lá, um criminoso. No outro é uma pessoa comum, assim, sei lá. Mas o que todas essas pessoas, ou pelo menos a maioria, tem em comum é a fé cristã, né? E geralmente evangélica, né? Que a gente sabe que é muito forte na periferia. Mas ele não deixa de citar outras religiões também, né? Tanto que quando eles abrem o culto, eles abrem com a música Jorge da Capadócia, onde faz referência ao candomblé, né? A Umbanda também, de certa forma, ao catolicismo, né? Porque eles estão abrindo com Ogunhê, a saudação ao orixá Ogum, e ali eles vão falar também sobre o santo católico, né, São Jorge. Então, o Mano Brown, ele fala que ele foi criado no candomblé, né? Então, o uso da fé cristã, é como eu falei, é para aproximar, né, um público que é majoritariamente cristão, evangélico, mas eles mostram ali que outras crenças são aceitas também. Mas aí o paralelo principal nesse álbum vai ser feito com a religião, né, cristã, evangélica, tanto que quer dizer, com o cristianismo em si, né? Porque a gente pode ver que o próprio álbum, né, ele tem uma cruz na capa e traz um salmo também, um versículo lá na capa e na contracapa também. Tem várias fotos deles dentro de uma igreja. E aí a organização do álbum também é a mesma organização de mais ou menos de um culto evangélico. Eu não sei dizer exatamente se eles pensaram assim, né, milimetricamente aquela organização. Mais ou menos eles devem ter pensado, né? Mas do jeito que eu expliquei lá no vídeo, eu acho que não, né? Isso foi mais análises, né, literárias que foram feitas depois, né? Do tipo, primeiro vem o louvor, aí vem a leitura do não sei o quê, ou pregação, não sei o quê. Essa divisão bem detalhadinha, né? Eu acho que vem mais do professor Acauã, né? Como eu falei. Mas eles pensaram, né? Uma abertura, né, com um louvor, um fechamento, tipo, mandando um salve para todo mundo que acompanhou o álbum, né? Enfim, essa divisão que eu tô falando do professor Acauã é a seguinte, né? Ele diz que o álbum é aberto com um louvor ou um cântico de proteção, que é a música Jorge da Capadócia, onde eles estão fechando o corpo, né? Eles estão pedindo uma proteção ali, seja para Deus, seja para os orixás, seja para os santos, para se proteger, né? Nesse culto que vai começar ali, né? Aí depois vem a música Gênesis, né? Que é muito curta, né? É meio que considerada a leitura do Evangelho, né? Que ali o nome Gênesis também não é por acaso, né? E ali, enfim, eles vão estar meio que isso, lendo o Evangelho, como eu falei. E logo em seguida vem a música capítulo 4, versículo 3, que é a pregação, né? Então, assim que ele lê aquele evangelho e expõe vários problemas, né? Onde ele fala que Deus criou as coisas bonitas da vida, e aí veio o ser humano e criou a favela, criou a arma, criou a droga, criou as coisas ruins, e aí começa uma pregação, né? Uma denúncia de tudo isso, né? Bastante revolta do Mano Brown, com essas coisas, essa desigualdade, mas aí entra o Ice Blue também, né, onde ele começa a criticar os usuários de drogas, e aí já entra o Mano Brown pedindo que ele não julgue eles, ele fala, eles são nossos irmãos também, quem sou eu para falar de quem cheira ou quem fuma, tá ligado? Então ele tá pedindo que não haja esse julgamento, mas que a gente se una, que a gente acolha essas pessoas. Aí em seguida vem, calma que eu acho que eu esqueci aqui. Aí depois vem duas músicas, acho que Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum, que são testemunhos, e são testemunhos das almas que se perderam pro diabo, né? Então ele vai contar histórias de pessoas ali que se envolveram com a criminalidade e acabaram morrendo. Na música Rapaz Comum é muito focada na questão do genocídio, né? Porque ele vai falar, o rapaz comum é um rapaz periférico, negro, que morre constantemente, né? O quanto que isso, infelizmente, é comum. Aí depois disso vai vir
um interlúdio musical que é meio que uma pausa no álbum inteiro, que segundo esse professor que eu falei, né, é para velar os mortos, né? Então vai vir uma música sem letra, né? Porque foi citada várias mortes antes disso, aí começa uma música para velar esses mortos, que é interrompida por tiros. E essa interrupção, né, do velório por tiros está mostrando ali o quanto que o direito ao luto é negado à periferia, né? Porque você mal consegue velar uma pessoa que morreu e já morre outra, né? Então tá mostrando esse ciclo de mortes que é muito constante na periferia, né? Você não tem o direito nem do velório ali, que já acabou morrendo outra pessoa, né? E aí recomeça todo esse ciclo de novo. Aí vai ter a pregação central do álbum, que é a música Diário de um Detento, onde ali ele vai trazer principalmente as denúncias sobre o sistema carcerário brasileiro, né? E porque, enfim, né, ele está mostrando como que a população negra morre tanto, entre aspas, em liberdade, né, na favela, assim, quanto presa, né? Então, se você for preso, você está ali dentro de uma instituição onde o Estado tem responsabilidade sobre você, ainda assim eles vão te matar lá dentro, do mesmo jeito, né? Te submeter a essas condições horríveis. Aí depois vai vir, é, aí eu não lembro agora se é, caralho, qual que é a música, mano? Acho que é periferia em qualquer lugar, se eu não me engano. E depois é Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, né? Essas duas músicas mostram, né, segundo o professor Acauã, modos de atuação do diabo dentro e fora da periferia, né? Então, periferia é periferia em qualquer lugar, ele vai mostrar os problemas que a periferia sofre, né, que todas as periferias sofrem, e Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, ele mostra ali ele está denunciando muito o mito da democracia racial, né? A ideia de que não existe racismo no Brasil. Então ele vai mostrar um personagem ali em várias situações onde ele sofre racismo, né? E as pessoas juram que não são racistas, né? Então ele sofre um enquadro, ele ele se relaciona com a mina lá que é racista com ele. Então é muito nesse sentido, né? Mostrar vários contextos de racismo, de discriminação. Aí depois vem um momento de reflexões, assim, de tudo que foi abordado ao longo do álbum, né, com as músicas Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz, né, que vai trazer várias reflexões ali sobre tudo isso, sobre essas questões, né, do abandono, da morte, da família desestruturada. E aí, para finalizar, vem o salve, né, que é isso, é um salve para todo mundo que assistiu, que ouviu o álbum, né, então eles vão mencionar ali várias quebradas e, e várias quebradas não só de São Paulo, né, mas do Brasil, mostrando mais uma vez como que está tudo conectado, né? Os mesmos problemas que a gente está passando aqui estão passando em outros lugares, né? Para justamente criar esse senso de coletividade na periferia, na população negra, que é a principal intenção deles com esse álbum, entendeu? É isso, basicamente. Tiago, a gente vive numa periferia extrema aqui da Zona Leste. Você já esteve aqui com a gente na escola o ano passado aí, cara. É um prazer sempre ter você com a gente, Obrigado. porque eu acho que é importantíssimo para essa molecada, cara, perceber que tem um igual a eles num ambiente onde as políticas sociais são construídas, né? A gente tem aqui o Jailson, que também é um menino USP aí, tal, né? Ele não é muito chavoso, mas ele é menino USP. Ô, louco. E aí é legal, é muito Vou mandar foto de importante. quando eu era criança pra você falar se eu não era chavoso. Marque o espaço Maluca, lá. bonezinho, corrente. Exato. E é muito importante que a gente demarque esse espaço, cara, Sim. Ah, obrigado, entendeu? mano. Porque a cultura periférica, ela vem sendo atacada sobremaneira, e é importante que a gente use esse espaço para mostrar isso. Uhum. Ah, obrigado. Obrigado. A cultura da periferia ela foi perdendo muito espaço mesmo para essa galera mais reacionária, né? E isso acaba impregnando até o pensamento do próprio morador da periferia, que acaba não percebendo que muitas vezes quando ele está discriminando alguma pessoa ali do convívio dele, ele acaba se autodiscriminando também, nem percebe, né?
Agora eu tô tipo Kevin. Será que caiu? Ah, não, voltou. Tinha travado aqui, eu não consegui ouvir o que você falou. Não, perdão. Foi a minha que tinha caído, então? Não sei. Eu só sei que aqui travou. Travou É, tudo. Uhum. É. Eu só Não tinha foi assim, falado consegui te que ouvir. dentro da própria periferia, essa galera ela acaba se autodiscriminando também, né? Porque a gente, eu sinto que falta muita identificação com o pessoal, principalmente jovem na periferia, sabe? E Sim. quando a gente fala dessa galera que tem influência, que fala sobre funk, tudo, acaba não tocando tanto nessa ferida, que ela é bastante importante de conversar, né? Sim. Infelizmente, mano. Por isso que tá a importância, né, da gente mostrar esse lado político do rap, né? Porque acho que uma das coisas mais incoerentes que a gente pode ver é alguém falar que é fã de rap e ser reacionário. Ô, mano, ser de direita em si já é contraditório, porque você tá defendendo tudo que os caras falaram, pregaram o contrário, né? Que o rap tá aí para denunciar a polícia que é violenta e essa galera tá querendo defender a polícia. Tá aí para denunciar a exploração dos ricos, e aí tem gente defendendo os ricos. Tá aí para denunciar o Estado, esses políticos aí oportunistas, é, a desigualdade, né? Então não tem como defender nada disso se você fala que você é fã de rap, porque eles estão aí para denunciar justamente tudo isso. Não só o rap, como do funk também, né, mano? Porque eu fico pensando, né, que o funk ele veio como uma ascensão das classes mais pobres, que durante muito tempo não tinha dinheiro para conseguir ostentar e tudo, essa geração que vem dos nossos pais. E a nossa geração mais jovem, quando começa a ter bastante dinheiro, bastante grana, começa a sustentar sobre isso, eu sinto que às vezes falta esclarecer, sabe, toda a luta que é para conquistar aqueles bagulho, tá ligado? Sim, Porque é uma luta diária que a gente tem que estar aí. Aí tem que ter essa comunicação tanto no funk, tanto no rap também. sim. E aí que entra um problema, porque esse discurso, né, de uma parte do funk, né, que a gente também tem que sempre lembrar que o funk tem várias divisões, não é tudo uma coisa só, né, tem vários subgêneros, né, e aí essa parte mais da ostentação, ela é muito facilmente absorvida por esse sistema, né, e pelo mercado capitalista, porque muitas vezes acaba reforçando a ideia da meritocracia, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não se deixar levar muito por algumas músicas que, tipo, sei lá, às vezes elas passam a ideia de que é só você trabalhar duro e você se esforçar que você vai ficar rico, sabe? Igual eu fiquei, assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, enfim, é o que você falou, né? O funk precisava tá mais conectado, né, com essa questão política, mas tem muitos que estão, né? Principalmente do lado do funk consciente, que é um subgênero que é para justamente denunciar a desigualdade, né? E passar essa palavra de incentivo, né? Dessa vida difícil que pode melhorar, né? E essas coisas, né? Então, mas enfim, né? O funk tem outros papéis também, outras funções, né? Então aí já era uma outra questão que dá que a É gente fosse verdade, era conversar outra ia demorar. questão sim, né? Só que eu tava abordando é que eu Sim, sinto que sim, hoje em dia falta muito essa coisa do cara que é MC, igual o Racionais. O Racionais faz parte da adolescência de muita galera, assim, tá ligado? E aí muita gente vai lá e se espelha nas ideias que o Mano Brown tem. Ele é um cara bastante consciente de onde que ele veio, até onde ele chegou, tá ligado? Aí eu acho que sim. falta um pouco de... Eu falo do funk porque o funk ele é mais comum hoje em dia, né? Eu sinto que é mais comum as pessoas escutarem funk do que rap, tá ligado? É, então, é porque eu acho que assim, naquela época, né, dos Racionais, não tinha muito uma perspectiva de se inserir nesse sistema, nesse mercado capitalista, né, de, sei lá, ficar rico. E aí com o funk essa perspectiva já tá aí, né? Então a gente, tipo, principalmente porque o funk ele cresce muito durante aquele período que eu falei, né? Desses governos onde teve uma melhora de vida na população pobre. Né? O funk ostentação é consequência disso. É quando o pobre aumenta seu poder de compra e pode comprar roupa de marca, pode comprar celular caro, pode comprar o tênis caro e quer ostentar. Muitos funkeiros ficam ricos nesse momento, então já surge essa ideia de que a gente pode também. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ser rico, né? Então, isso cria uma falsa ilusão de que a gente está inserido nesse sistema, né? E a gente não está inserido. E não é porque uma meia dúzia de favelado ficou rico e está morando em mansão hoje graças ao funk que todos podem conseguir isso, assim, né? O sistema
ele permite que alguns de nós cheguem lá em cima, para ele justamente usar de exemplo de que o sistema tá bom, né? Olha lá, eles conseguiram, né? Então vocês também conseguem. Por que vocês não conseguiram? É que vocês não estão se esforçando direito, né? E eu poderia ser um exemplo disso, porque a partir do momento que eu fiquei conhecido na internet, né, que foi graças a um texto meu que viralizou, e aí veio a mídia com tudo em cima de mim para me entrevistar, para fazer reportagem, para fazer isso, fazer aquilo. Naquele momento, se eu tivesse uma cabeça fraca, eu tinha me vendido ali mesmo, e eu ia ser um dessas marionetes que está aí reproduzindo essa ideologia de que, ó, qualquer favelado pode entrar na universidade, é só questão de esforço, né? Se você não entrou na USP, né, porque você é, sei lá, você é burro, né? Se você não passou no vestibular, é porque você não se esforçou, entendeu? Então, não, é, eles querem justamente pegar algumas pessoas para estar reproduzindo esse discurso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu estou viajando um pouquinho aqui, não estou falando que são casos dos funkeiros que reproduzem essas ideias, mas tem muita gente que é favelada, que é pobre, que vem da periferia, que é negra, e que vai estar reproduzindo essas ideias e falando para você que se você não conseguiu isso, aquilo, é porque você não se esforçou direito, né? Isso é uma ideia muito cruel, né? Porque o nosso esforço pessoal é importante, sim, é necessário, mas muitas vezes não é suficiente, né? Porque a gente pode se esforçar pra caralho, que se as condições ao nosso redor não forem nada favoráveis, ou a gente não vai conseguir, ou vai ser 1000 vezes mais difícil, né? Porque foi o meu caso para entrar na USP. Eu consegui, mas o ambiente ao meu redor não era nada favorável. Então eu sofri pra caralho para conseguir entrar lá, e eu não acho nada bonito que eu tenha que ter sofrido isso, eu não quero que ninguém tenha que sofrer isso para entrar lá. Então por isso que a minha luta também é para que ninguém mais tenha que passar por essa crueldade que é o processo do vestibular, ou que é estudar numa escola precarizada, sem professor, ou viver na pobreza, viver na periferia, tá ligado? A gente tem que lutar contra tudo isso. Como eu falei antes, é tudo um sistema cheio de problemas interligados e a gente tem que lutar contra todos eles, tá ligado? É isso. E até se manter lá Exatamente. é complexo pra Exatamente. A gente caramba. tem problema para entrar e para Eu, se manter lá, porque eu, não tem permanência, não tem enfim. eu não tinha dinheiro pra poder pagar a condução. Uma tia minha que mora lá nos prédios, lá da Dom Dioneri, ela chegava do além assim, falava, ó, pega aqui R$ 50 pra você pagar uns dias de condução aí, R$ 15 de condução por dia. Pega um ônibus, depois vai para um trem, pega o metrô, pega outro ônibus, chega lá, depois o mesmo processo para voltar, faz isso 5 dias por semana, Então, multiplica 15 por 5, um mês tem umas 4 semanas, isso até chegar o bilhete da SP Trans, o passe livre, né? Da SP Trans até chegar. E até chegar foi um rolo. Pra ter sim. ideia, na verdade, eu acho que deve ter chegado, tá lá. Eu sei que a quarentena começou e ainda não chegou. Aí penso, É mano. isso mesmo. É Não é isso um mesmo. E ambiente favorável. vale conscientizar as pessoas também que essas faculdades elas são construídas com dinheiro público, né? Também é um direito nosso de estar lá dentro, sabe? Com Então é a certeza. nossa obrigação ir lá e cobrar o Estado, cobrar esses caras que estão no poder, porque a gente tem o direito de estar lá com qualquer outra pessoa que está lá dentro porque pagou, entendeu? Não, e a gente tem muito mais direito de estar lá do que quem é rico, do que quem É, é sim, com de certeza. classe média, A porque população pobre do país é que paga mais imposto. e não só por isso, mas também porque quem construiu aquilo lá foram pessoas pobres, né? Vocês já pararam para pensar que quem construiu a universidade que a gente estuda foram pedreiros, foram pessoas pobres, quem limpa aquilo lá são faxineiras. Então as pessoas que construíram, que mantêm aquilo funcionando, que estão lá agora, que não estão tendo direito à quarentena, porque elas estão lá, são seguranças, são as faxineiras, são, sei lá, jardineiros, os motoristas de ônibus. Eles têm o direito, aliás, eles têm que construir o negócio, mas eles não têm o direito de usufruir do que eles mesmos construíram, tá ligado? E essas pessoas são quem? São nossos pais, são nossos avós, são migrantes nordestinos que construíram aquilo lá, né? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, onde a gente que é pobre só pode construir as coisas, a gente só pode produzir as coisas, mas a gente não pode usufruir de nada do que a gente fez, né? A gente está fazendo as coisas para pessoas ricas ou de classe média usufruir, tá ligado? Então, é aí que está o maior problema, né? Tem a questão dos impostos que a gente paga mais mesmo, mas tem essa questão, a gente construiu aquilo, então a gente tem o direito de estudar lá também, né? Enfim, é isso. Ok. Pessoal, então, o tempo já tá bem corrido.
Eu agradeço a todo mundo pela presença, agradeço ao Chavoso da USP, Thiago, muito obrigado pela Imagina. presença, pelo encontro, pelos conteúdos que foram passados, a ideia, conhecimento, os professores aqui presentes também, muito obrigado. Cada um, seja adulto ou estudante, principalmente os estudantes também, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo esforço, afinal, todo esse trampo aqui é feito por vocês, para vocês, e por vocês, porque a gente também é estudante. Ok? Então, com isso... Tá, você pode falar, pode falar. Não, então, eu vou agradecer, né, mano? Agradecer imensamente por esse espaço, por essa oportunidade, né? Eu falei pra caralho, mas eu espero ter contribuído aí, que tenha sido da hora, o pessoal tenha pegado algumas referências históricas aí, sociológicas, seja para estudar mais, ou seja, sei lá, às vezes para mencionar numa redação também, porque dá para mencionar, né, alguma letra do Racionais na redação, alguma coisa assim, e para, sei lá, entender um pouco mais dessa sociedade horrível que a gente vive, né? E ter o sentimento de vontade de melhorar isso, né? Porque a gente tem que entender que os problemas estão aí, mas eles não estiveram sempre aí, né? Eles surgiram em algum momento, e eles podem deixar de existir, mas para isso vai precisar que a gente lute contra eles, né? Então é importante a gente ter essa esperança, né? E esse sentimento de mudança mesmo que eu tenho e que eu estou aqui, né? Hoje, se eu estou aqui falando com vocês, é justamente porque eu acredito que a mudança pode acontecer e que a gente pode deixar de ser pobre, de morar na periferia, aliás, da periferia existir, né? Porque eu não quero só que a gente saia da periferia, eu quero que a periferia deixe de existir, né? Que o desenvolvimento chegue em todos os lugares, né? Que a gente possa ter acesso a transporte de qualidade, hospital, escola, principalmente, moradia, que essa desgraça desse genocídio pare, né? Que a gente tem que lutar contra isso também, contra essa brutalidade policial, pela desmilitarização da polícia. Enfim, é muito problema que tem aí para a gente denunciar, lutar como a gente puder, né? E que é isso, mano. Convido vocês aí para essa luta, mas também desejo muito sucesso aí para vocês que vão fazer vestibular e tudo mais, né? Nos estudos de vocês. Parabenizo aí todos os professores do cursinho, os funcionários. Agradeço mais uma vez pelo espaço. E ressalto, né, que eu tenho um canal no YouTube onde eu fiz essa análise detalhada lá do álbum inteiro e também falo de vários outros assuntos, né, que se chama Chavoso da USP. Meu Instagram e Twitter também é Chavoso da USP. E é isso. Valeu aí para todo mundo e uma boa noite. Boa noite. Faz um marketing, Julião. O que é que eu faço? Tiagão, deixa eu te agradecer também, mano, que eu te perturbei pra caramba pra você estar aqui com a gente agora. Sem palavras aí pra te agradecer, mano. Muito obrigado, muito obrigado. Pode ter certeza que você contribuiu muito, sim, porque essa molecada, se você vai ouvir lá nos comentários, lá, a molecada tá curtindo muito, cara, entendeu? O Matheus tá te mandando salve, o Matheus é um estudante muito especial que nós temos aí, mano. É um cara que merece todo o nosso respeito aí, pra estar sempre presente. Valeu? Beleza, Muito salve. obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Concordo. E as portas estão abertas, a Camille, que tá aí também. As portas estão abertas, cara, porque nós Obrigado. precisamos escancarar tudo isso que você está falando. Isso aí precisa ser dito para todo mundo, entendeu? E nosso papel aqui é esse. Valeu? Muito obrigado. Juliano fez o marketing, mano. Eu vou mandar um marketing. Então. Galerinha, amanhã, palestra com o Laurentino Gomes. Agora o Jailson aquela vai fazer assim, o palestra top. Eu espero que esteja na mesma vibe que hoje também. Galera participando. Conto com todo mundo. Amanhã, bora lá, gente bonita.